Se vocês querem ir para a informática, comecem a aprender já. Comecem a aprender umas linguagens de programação e o que vão reparar é vocês vão chegar a um nível e quando entrarem na faculdade vão aprender tudo do zero outra vez e vão perceber que fizeram muitas coisas mal a aprender sozinhos, mas ao menos já têm essa noção de que gostam daquilo e que o curso vai ser algo que vocês vão gostar. Tenho média para isto. Maltinha, sejam bem-vindos ao Tenho Média para isto. Vou ter que conversar isto porque hoje tenho que ir para o comboio. Não, estou a brincar. Malta, sejam bem-vindos ao Tenho Média para isto. Mais um episódio incrível, como vocês já sabem. Lembrem-se, Portal da Sabedoria, para se precisarem de explicações, links na descrição, estamos aí. O meu convidado de hoje vai acalmar-nos ou aterrorizar-nos em relação à evolução da inteligência artificial. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Vamos começar mesmo pelo tema quente, que é: a inteligência artificial vai matar-nos ou não? Eu diria que não. Olha, no outro dia vi uma discussão engraçada entre o chefe da parte de Research em Inteligência Artificial na Meta, que é a antiga Facebook, e o Yuval, que é o escritor daquele livro, o Sapiens, não sei se conheces. Que é um livro... o Yuval é uma pessoa que estuda história e pronto, também ele tem uma visão muito que a inteligência artificial vai matar tudo. Sim, acho que o segundo livro dele vai muito nesse sentido. Exatamente, que eu já li e que discordo um bocadinho. Okay. E então essa discussão é interessante entre o cientista, que percebe muito sobre o tema e sabe quão avançadas estão as coisas, e o historiador que receia, vendo as aplicações que existem atualmente, receia um crescimento exponencial da tecnologia. E quando tu olhas na realidade, aquilo que nós temos hoje é impressionante, mas não tem um raciocínio lógico 100%. Ou seja, se tu começares a fazer perguntas mais difíceis, vais ver que o ChatGPT ou outras começam a falhar. Portanto, ainda estamos seguros. Acho que é essa a conclusão. Sim, isso não me acalma. Eu ainda hoje estava a contar uma história de uma cena que eu vi no ChatGPT, que foi alguém foi lá e perguntou quais são os melhores sites para ver vídeos, para ver filmes, mas tipo, são sites ilegais, né? Tipo, para ver filmes gratuitamente. E o ChatGPT disse qualquer coisa do género: olha, isso é ilegal, evita fazer isso, não te vamos dar os sites. E depois a mesma pessoa perguntou: ok, então quais são os sites que eu devo evitar para não cometer ilegalidade? Exato. E ele tal, e deu os sites. Pronto, claro. Obviamente. Portanto, nesse aspecto, sim, a tecnologia é um bocado dumb. Mas a questão é, apesar de não ter a nossa capacidade humana, o que eu acho é que pode ser perigoso, pelo menos das coisas que eu fui vendo, não pesquisei assim tanto sobre o tema, é que muitas vezes a fazer uma tarefa ou a tentar cumprir uma tarefa, porque eu já vi qualquer coisa que um sistema de inteligência artificial já mentiu a um ser humano pela aquela cena para provar que não é um bot, estás a ver? Então foi pedir a um ser humano para lhe dizer quais eram as imagens, mentiu-lhe, foi assim uma cena louca, e depois perguntaram supostamente ao sistema porque é que ele mentiu, e ele disse: achei que seria a melhor forma de executar a tarefa utilmente, estás a ver? Sim, e é sim, tipo, sim. ou seja, eu não acho que a inteligência artificial tenha maldade, acho que isso é uma componente humana, mas se calhar a tentar fazer as suas tarefas pode de facto comprometer a nossa vida. Claro. Até há um thought experiment que é exatamente ou seja, os medos de inteligência artificial sempre existiram, não é uma coisa nova. E então já existe filósofos, há filósofos que agora, pronto, filosofia no século XXI ainda existe, e há filósofos que estudam então esta possibilidade de termos um apocalipse com a inteligência artificial. E uma das hipóteses é exatamente: tu pedes a uma inteligência artificial para cumprir uma task, e ela vai até ao fim do mundo para cumprir a task, e acaba por destruir a humanidade por causa disso. Portanto, existem várias hipóteses. Outra hipótese é a inteligência artificial fica tão inteligente que vê o ser humano como desnecessário
E por isso utiliza-nos de forma, Sim. sei lá, tipo escravos ou assim. Ou seja, existem várias hipóteses. Yeah. Mas a hipótese que eu acredito que vai acontecer é: ainda faltam muitos anos para a inteligência artificial ficar mais inteligente que nós em todos os aspectos, principalmente a nível de conseguir raciocinar a um nível profundo. E quando isso acontecer, não implica que nós vamos nos sentir diminuídos e que vamos ser explorados pela inteligência artificial. Por exemplo, já em 1990 ou 80, nós tivemos uma inteligência artificial da IBM, que é uma empresa que na altura era muito boa em inteligência artificial, mas entretanto já pouca gente conhece a IBM, e eles fizeram um robô que foi capaz de ganhar ao melhor jogador de xadrez da altura, que é o Garry Kasparov. Ou seja, desde aí as pessoas pensaram: bem, então o xadrez agora já não vai ser interessante. O xadrez agora para que é que serve? Para que é que eu vou aprender xadrez se há máquinas que são melhores que eu? Não vale a pena. O que é certo é que o xadrez está mais hyped do que nunca. Atualmente o xadrez nunca esteve tão na moda como atualmente. Claro que também teve quanto a série da Netflix, etc. Sim. Mas não implica tu teres máquinas que são melhores do que nós a fazer uma certa coisa. Isso não implica nós sermos inúteis, porque... Sim, não vais ter de repente um concurso de xadrez que é feito por máquinas. Exatamente. Tipo, isso perde todo o objetivo até do pode jogar haver, xadrez. até pode haver, mas é Sim. um nicho e só algumas pessoas é que vão ver. Exato. E o que as pessoas querem mais ver é os humanos a jogar. Por exemplo, a nível de arte, tu também podes ter muita arte criada por inteligência artificial, mas o que é arte? Arte é passares uma mensagem e portanto também a pessoa que está a ver sentir algo com aquilo que é arte, não é? Yeah. E a pessoa que está a ver a arte vai muito mais facilmente sentir algo se souber que quem criou aquilo foi um ser humano que está a exprimir também os seus sentimentos e a sua mensagem. Certo. Se for uma máquina que está a exprimir os sentimentos da máquina, se calhar o ser humano que está a ver não vai achar assim tão interessante. Por acaso isso é bem interessante, porque no episódio anterior de Finanças e Contabilidade estávamos exatamente a tocar nesse ponto, e uma das coisas que o João disse foi: pá, eventualmente até os romancistas vão ser substituídos, não é? Porque alguém vai, tipo, uma máquina vai conseguir escrever um romance muito melhor do que um romancista, não é? Óbvio. Claro. Ou pintar um quadro ou qualquer coisa, mas isso também é muito verdade, que é a parte humana está lá. Né? É completamente. Se bem que depois eu sinto que também chega a um ponto que é: este autor pode dizer que foi ele, e eu acredito. E há problema nisso? Ou seja, se houver há... um ser humano que faz uma obra totalmente através de inteligência artificial e depois vende como sua, pá, também temos políticos que escreveram livros e que pediram auxílio a escrever auxílio o livro. total. Ou seja, e o que é certo é que as pessoas compraram o livro. Okay. Será que é assim tão grave? Acho que não. Como é que tu vês o mundo daqui a 25 anos? A nível tecnológico e a nível até da nossa qualidade de vida? Eu diria que vamos ser todos muito mais produtivos, ou seja, todos com o auxílio destas ferramentas vamos conseguir fazer mais do que conseguimos hoje. Não vamos ter que perder tanto tempo à procura de coisas, mas vai ser um salto como foi para a era da internet. Quando tu tiveste o salto, começaste a ter internet, de repente as pessoas já não têm que ir à biblioteca buscar um livro. Certo. Agora as pessoas de repente não têm que ir à internet procurar em imensos sites e vão conseguir ter acesso à informação ainda mais rápido. Yeah. Mas acho que vai continuar a ser um mundo que vai ser dominado pelos seres humanos, no sentido em que tu só vais continuar a confiar na mensagem do ser humano mais do que na mensagem da máquina. Ok, certo. E outra coisa importante é a sociedade demora sempre 10 a 20 anos a adaptar-se a uma nova tecnologia. Portanto, mesmo que esta tecnologia em 6 meses fique super inteligente, a sociedade a adotar essa tecnologia vai demorar 10 a 20 anos. Ainda okay. hoje tu tens empresas... a utilizar isso mesmo a sério. Exato. Yeah. Ainda hoje tens empresas que fala-se muito da digitalização, mas ainda tens muitas empresas que andam no papel, principalmente na área de serviços. Tu tens muitas empresas que são geridas ainda a papel, ainda não estão digitais. Yeah. Portanto, se elas nem sequer estão digitais, como é que elas vão usar a inteligência artificial certo. se não têm dados em formato digital para poderem
Tu és otimista quanto ao futuro? Eu sou otimista, ou seja, acho que inteligência artificial vai nos ajudar imenso, mas mesmo assim ainda há um grande percurso a percorrer até a inteligência artificial nos dominar. Não vai ser uma coisa do dia para a noite. Mas vai acontecer, é isso? Não necessariamente. Isso Ok, acontecer mas percebo o que estás a dizer. é porque é bom. Ou seja, é do estilo. Tu podes ter efetivamente a máquina a ser tipo o teu guia todos os dias, mas tu atualmente também já tens o teu telemóvel sempre no bolso. Tu já és um cyborg, tu já tens o telemóvel sempre no bolso. E já tomas muitas decisões com base no que o Google te diz ou o que o Instagram te diz, ou etc. Portanto, na prática, nós já estamos a ser mais ou menos dominados pela máquina. Será que isso é assim tão mau? Não sei. Acho que não. Pá, muito fixe. Grande cena. E nesse sentido, pergunto-te, nós temos uma rubrica que é um preferias, chama-se Isto ou Aquilo, e preferias viver num mundo em que não existia nada digital ou num mundo tipo metaverse onde tudo é digital? Boa pergunta. Esta não foi o ChatGPT, fui eu que assim, eu sinto que é normal nós acharmos que o mundo todo digital é estranho e mau, não é? Tal como os nossos avós acham que certas coisas que nós fazemos hoje em dia são, no meu tempo é que era bom, não é? Sim, sim. Portanto, sim, claro. o que eu acho é, eu não consigo imaginar-me como pessoa de 50 anos ou 60 ou 70 anos a viver num metaverso. Ok. Mas consigo imaginar os miúdos dessa época, e se calhar não vai ser daqui a 50 anos, se calhar vai ser daqui a 10 ou 20. Yeah. Consigo imaginar os miúdos desse tempo perfeitamente felizes nesse mundo. Mas eu também quero acreditar que nós, para além de criarmos mundos virtuais, também vamos estar no mundo real a ir para outros planetas e coisas assim. Não achas que... o ir para outros planetas... Ok, grande salto de repente, mas sim, talvez. Mas eu ia só dizer que eu acho que se pudermos tirar alguma coisa boa do Covid, foi nós percebermos realmente a importância que nós... Tipo, que somos um animal social e precisamos mesmo dessa carne, do abraço, do passou bem, do tipo de... Ou seja, eu não acabei por não responder à questão. Ou seja, eu acho que não conseguia evitar tudo o que a tecnologia nos dá. Sim. E por isso preferia viver num mundo totalmente digital, mas não ia ser feliz, porque eu acho que a componente humana é muito importante. E o que aconteceu é, tu tiveste o número de viagens de avião diminuiu imenso com a pandemia, mas voltou ao mesmo nível. Portanto, as pessoas continuam a querer fazer turismo. Se tu fores ver e-commerce, o e-commerce disparou na altura da pandemia, mas já voltou ao mesmo nível de 2019. Um bocadinho acima, claro, mas já voltou à mesma trend e não teve um pico enorme. Ou melhor, teve um pico e depois voltou. Sim, mas tipo, as pessoas não ficaram só com o e-commerce. Tipo, exatamente. Certo. Ok, boa, excelente. Uma das sugestões que tu deste sobre falarmos sobre o curso, não é, de Engenharia Informática foi falarmos das razões erradas para ir para o curso, não é? Então a minha pergunta é: quais são as razões erradas para seguir o curso de Engenharia Informática? É isso. Em nível de Engenharia Informática, eu sinto, quando entrei no meu primeiro ano, que havia muita gente que estava lá pelas razões erradas. E essas podem ser... ou seja, tal como em medicina, há muita gente que vai porque uma carreira que tem reputação, que os pais já tiveram, etc. Em informática, acho que há muita gente que vai porque é o que está na moda, é o que faz dinheiro, é o futuro, etc. Só que esquecem-se que informática não é só programação, tem muito a componente de matemática, tem uma componente também teórica ou seja, não podemos só pensar que vamos para lá porque queremos fazer dinheiro ou porque é o futuro. Temos que gostar mesmo. Porque o que acontecia muito entraram 120 alunos e ao final do primeiro ano já muitos tinham desistido. Porque não gostavam verdadeiramente. E não vale a pena nós estarmos a fazer um curso de 5 anos se não é algo que nós gostamos verdadeiramente. Dito isto, acho que também não devem ver a decisão para a faculdade como algo que é set in stone e que não podem mudar. Podem. Sim. É perfeitamente normal vocês escolherem um curso e depois mudarem. E portanto, nesse ponto, podem escolher informática para os que não gostam. Mas
acho que tem que ter isso em conta, que não é só pelo dinheiro. E depois o outro tema é que há muita gente que vai, que é uma decisão, ou seja, há os dois extremos. Há muita gente que vai porque é uma decisão tomada de forma leve e vai, porque eu gosto de jogar jogos e então gostava de fazer jogos. Mas gostar de jogar jogos e gostar de fazer jogos são coisas completamente diferentes. E há um mestrado que é jogos, efetivamente, mas são coisas completamente diferentes. E eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa que jogasse muitos jogos, mas gostava de programar já no secundário e no básico. Okay. Portanto, o que eu incentivo é, se vocês querem ir para a informática, comecem a aprender já. Comecem a aprender umas linguagens de programação e o que vão reparar é, vocês vão chegar a um nível e quando entrarem na faculdade vão aprender tudo do zero outra vez e vão perceber que fizeram muitas coisas mal a aprender sozinhos, mas ao menos já têm essa noção de que gostam daquilo e que o curso vai ser algo que vocês vão gostar. Ok, isso é mesmo muito interessante, né? E no fundo vão tendo ali a experiência e é tipo, se estás em casa e não tens paciência para aprender programação, então se calhar este curso não é para ti, não é? Exatamente. Mas nesse sentido pergunto também, nós já tivemos aqui um episódio com a 42, né? A escola de programação, porque é que alguém há de escolher o curso de Engenharia Informática em vez de uma escola de programação ou vice-versa? Olha, eu acho que ambos são dois percursos bastante válidos e até tenho amigos que estudaram uma licenciatura inteira em matemática e que agora querem fazer o curso da Escola 42 e, portanto, eu vejo os dois caminhos como ótimos. Portanto, a diferença entre um curso de 3 ou 5 anos em informática é que tens muitas componentes para além da programação. Tens cálculo, que é matemática, tens muitas matemáticas, tens outras cadeiras, por exemplo, teoria da computação, que entra mais a fundo de como é que é o raciocínio, porque basicamente programação não é só escrever código, é pensar como um programador. Certo. E esse pensar como um programador no fundo é uma forma de resolver problemas. E no fundo o que eu sinto que um curso, apesar de eu nunca ter estado numa escola de programação, portanto não sei bem, eu sei que são normalmente 14 semanas, não sei bem ao quão fundo é que eles vão na parte de pensar como um programador, mas o que eu sinto num curso de licenciatura tu tens muita, licenciatura e mestrado, tens muito essa componente de aprender a resolver problemas e saber destruir um problema em vários problemas pequenos, uma série de ferramentas que são úteis não só para a programação, mas como para qualquer, por exemplo, se quiseres ir trabalhar noutra indústria, esse tipo de pensamento pode ser útil para tu resolveres um problema em qualquer área. Ok. Enquanto uma escola de programação, se calhar, restringe-te mais a uma carreira de programação. Ok. No fundo, o que acontece é que a licenciatura e o mestrado em Engenharia Informática acabam por abrir muito mais o espectro se o teu objetivo não for só ser programador. Exato. Engenharia Informática é informática e engenharia. Ou seja, na parte da engenharia tens muita matemática, claro. Qualquer curso de engenharia vai ter sempre muita matemática e é algo que vocês têm que gostar e que têm que tirar prazer em aprender coisas mais teóricas e essa matemática acaba por vos dar algumas skills que são úteis para qualquer área da engenharia, porque depois de repente podes querer fazer mestrado em mecânica ou mestrado em energias renováveis, podes querer fazer uma série de coisas. Tiveste a licenciatura, tiveste as bases da engenharia, podes fazer um mestrado noutra coisa qualquer. Certo. E esse curso de Engenharia Informática, sentiste que, mencionaste aí que é um bocado teórico, mas sentiste que também tem muita componente prática? Como é que sentiste este equilíbrio? Nós temos cadeiras teóricas no primeiro ano e no início do segundo ano. Depois começa a ser só cadeiras de informática, o que não implica que algumas também são um bocadinho teóricas, mas a maior parte delas são práticas. Então, vou dizer o que é que eu acho, que é primeiro ano e meio é um inferno de engenharia e duro e depois começas realmente a perceber, ok, isto agora é engenharia informática, a parte da informática, realmente aquilo que se calhar muita gente estava à espera. Será que isto acontece?
Sim. Se bem que quem vai para lá também já vai com esta ideia de engenharia também, né? Não estou a descartar Ou seja, esse lado. Mas... sim, mas também há pessoas que gostam da parte dura da matemática. Portanto, aliás, eu candidatei-me também ao curso de matemática, não entrei, e portanto eu também gostava dessa componente mais teórica. Portanto, acaba por ser algo que há pessoas que gostam e que gostam dessa parte mais teórica. Certo. Que cadeiras é que tu... Eu gosto sempre de falar aqui um pouco também de algumas cadeiras. Não vamos entrar muito a fundo, mas mencionar algumas que tenham sido importantes para ti e que tu achas que são realmente relevantes para o curso. E se calhar até podes dar o conselho de ok, estas são aquelas que, pessoal, dediquem-se. É assim, nós temos cadeiras que... Para já, logo no primeiro ano começas com duas. Uma que é Python, que é uma linguagem de programação que toda a gente devia aprender e que é muito simples. Deixa-me parar-te aí. Porquê é que toda a gente devia aprender? Porquê é que eu devia aprender que não sou programador? Porque o mundo está cada vez mais digital e tal como em qualquer empresa, tu se calhar vais ter que usar Excel. Certo. Daqui a uns anos, em qualquer empresa, se calhar vais ter que fazer uma ou outra linha em Python e vais usar o ChatGPT, obviamente, mas vais ter que saber um bocadinho de Python para poderes mexer com dados. Ou seja, eu acho que é uma skill que é sempre útil. E aliás, agora no ensino secundário eles introduziram na disciplina de matemática alguma programação. Não sério? tenho certeza se é em Python, mas isso é muito interessante. ou seja, programação é uma skill que cada vez mais todas as pessoas vão ter que saber. Sim. Tal como sabem usar Excel ou como sabem português e inglês. Isso é muito interessante porque cada vez que eu vejo aquelas publicações no Instagram a dizer se queres ser rico, estes são os skills que tens que ter. E é tipo copywriting, comunicação, programação, Yeah. Eu tenho os primeiros dois, não tenho outra programação de todo. Comunicação também é uma parte muito importante e que por acaso é engraçado, nós em informática temos uma cadeira no mestrado que é exatamente sobre isso, porque há muito estereótipo de que os informáticos não são bons em comunicação. E não é verdade? E em certo sentido é verdade, e por isso é que nós temos uma cadeira que toca nesses pontos, e acho que é algo que também deve ser aprendido durante a vida, porque é uma skill que também vais precisar para... Eu penso, por exemplo, nisto. Vamos usar isto de forma muito, muito básica, aplicar isto de forma básica, que é... Eu sou um informático, sou excelente a fazer sites e não sei o quê, e a programar um site e tal. Mas tu és o meu cliente. Eu preciso de comunicar contigo muito, muito bem e saber exatamente aquilo que tu queres e transferir isso para a minha linguagem de programação. Mas transferir também a minha linguagem de programação bem para ti, né? Portanto, essa parte é fundamental, para não falar de que a vida também não é só trabalho e há relações humanas que precisam desse lado de comunicação. Ainda no outro dia vi um post que era nós estamos o informático também está a ser muito ameaçado pela inteligência artificial, mas que o informático na verdade está salvo porque o cliente não sabe bem o que quer. Portanto, o cliente não sabe comunicar com a inteligência artificial para pedir o que quer. Ele é o intermediário. Ou seja, tu vais continuar a precisar de uma pessoa que se calhar não vai ser o coder, mas vai ser a pessoa que é capaz de ser o intermediário entre aquilo que o cliente não sabe bem o que quer, mas tu vais explorar e vais fazer uma série de perguntas ao cliente, perceber quais é que são os problemas que ele tem e depois perceber então o que é que ele precisa e depois podes pedir às inteligências artificiais para desenvolver. Eu noto isso, por exemplo, com o nosso amigo Leandro, que quando ele está a fazer pesquisa no ChatGPT é muito melhor do que eu, porque ele sabe muito bem meter, tipo, o que é que tem que meter lá. Se eu lhe fizer uma pergunta, é tipo, procura-me isto no ChatGPT. E ele consegue procurar aquilo muito melhor. Eu também nunca explorei muito isso, mas noto realmente essa visão que ele tem da linguagem informática, por assim dizer. Por isso, sim, concordo. Essa parte da comunicação é importante. Ok, mais cadeiras. Falaste da de Python, mais estava a dizer então que logo no primeiro ano tens Python, que é esta parte, é uma linguagem muito simples e que toda a gente devia aprender, e depois tens outra que é Assembly, que é a linguagem máquina, em que tu tens que comunicar com o computador quase em zeros e uns. Quase. Okay. É texto, mas na verdade aquilo é quase zeros e uns. E então tens esse contraste. E é giro porque tu
tens que, por um lado, perceber de uma forma geral e resolver problemas de uma forma mais geral em Python, e depois resolver problemas mais simples, mas comunicando diretamente com a máquina. Então tu consegues perceber o que é que está a acontecer por trás. E aliás, nós depois nessa mesma cadeira também aprendemos como é que funciona um circuito de um computador e como é que eles chamam números, como é que eles fazem uma série de... Tem acesso ao backstage do Matrix. Exatamente, não é? foi sempre algo que eu tive curiosidade. Como é que um computador... Por exemplo, eu tinha uma PSP e tu punhas lá, tu punhas um disco. Tu punhas um disco. Pá, eu sei como é que funciona um disco. Aquilo, tu lês tens uma agulha, lês e ouves música num disco. Sim. Como é que a agulha sabe se eu estou a mexer para a direita ou para a esquerda no jogo? Como é que a agulha sabe o que é que está a acontecer? E pá, eu tive essa curiosidade. E depois tu chegas à faculdade e percebes efetivamente, porque na verdade a agulha não está ali para andar para a esquerda e para a direita a ir para zonas diferentes do jogo. Na verdade, tu acabas por ler os zeros e uns todos do código, feito em Python ou whatever, e depois a PSP tem um CPU, um computadorzinho que vai conseguir seguir as instruções do jogo. Isso é muito interessante. Imagina, isso é literalmente ver para além do Matrix, não é? Vocês têm mesmo acesso a essa parte, pá, isso é bem interessante. Mais cadeiras, ou seja, segundo, terceiro ano, que foram relevantes. Depois temos outra que é análise e síntese de algoritmos, que essencialmente ensina-te aquilo que eu estava a dizer há bocado, de aprender a resolver problemas, aprender a pensar, e acho que isso é uma skill muito importante. É a grande questão da inteligência artificial, não é? No fundo, ela vai se tornar mais inteligente, cada vez melhor. Quanto mais ela souber resolver problemas, melhor ela vai ser. E potencialmente mais perigosa ela vai ser. Mas esta cadeira era resolução de problemas em que é mesmo o ser humano que define à máquina qual é a melhor forma de resolver o problema. Enquanto a inteligência artificial, o que é a definição da inteligência artificial? É quando tu fazes um programa que tu não sabes bem como é que é a melhor forma de resolver, estás a ver? Mas tu defines à máquina, olha, estes são os dados que eu tenho. E tu tens que conseguir dar-me estes outputs, estes resultados, não é? E depois há vários tipos de programas de inteligência artificial, mas todos eles acaba por ser quando o programador não consegue escrever todas as linhas de código que resolvem todos os problemas. Porque se tu fosses fazer um chat GPT tudo em código, linha por linha, era impossível, porque aquilo tem infinitas respostas. Né? Portanto, é impossível tu fazeres um chat GPT de forma imperativa, em que tu estás a dar à máquina todas as soluções em todos os casos. Tu tens que usar a inteligência artificial. É essa a diferença entre programação tradicional, em que tu dás toda a receita do livro de cozinha, dizes primeiro adicionas isto, depois fazes isto, depois fazes isto, e inteligência artificial não. Em inteligência artificial tu dizes olha, tenho este problema, vais usar este método de resolução. E agora eu quero que tu me des outputs deste género. E ele, de acordo com o método de resolução, consegue chegar lá. Então, sentiste que o curso até é bastante prático, não é? Mas vocês têm estágios ou não? Há estágio curricular no curso? Não obrigatório, mas... Aliás, autoproposto, mas até diria que há muita gente que só faz estágio quando já está a pensar em ir trabalhar. Ou seja, faz os primeiros 3 anos da faculdade, depois há muita gente que faz só licenciatura, não faz mestrado, começa a trabalhar, e portanto aí nem sequer faz estágio. E depois há muita gente que entre a licenciatura e o mestrado decide fazer um estágio para perceber o que é que gosta mais e depois escolher o mestrado de acordo com isso. Portanto, normalmente ali no 3º ano, no verão, as pessoas fazem um estágio. Tu fizeste? Fiz. Fizeste o quê? Foi research na área de inteligência artificial, portanto acabou por ser um bocado desenvolver novas técnicas em machine learning. E quão importante tu achas que é fazer mestrado depois de seguir a licenciatura de Engenharia Informática? Depende do que é que tu queres. Se tu quiseres, se tu gostares muito de programar, basta os primeiros 3 anos. Se tu gostares de fazer outras coisas mais teóricas, ou então se quiseres aprofundar um tema muito a fundo, por exemplo, se quiseres fazer jogos, se calhar faz sentido fazeres o mestrado de jogos.
Se quiseres, se quiseres fazer cibersegurança, tens que fazer o mestrado porque a licenciatura não te deu o suficiente. E é algo muito específico. Se quiseres engenharia de software, também há um mestrado em engenharia de software, mas calhar podes começar a trabalhar sem o mestrado. E até podes fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Então, baseado nisso, quais é que são as saídas profissionais que... Bom, no fundo é um mundo, não é? Mas quais é que são as saídas profissionais assim que tu podes ter tendo em conta os mestrados que existem? Por exemplo, tu estás em Engenharia Informática e Computação, é o teu mestrado, é isso? Isso é o nome de qualquer mestrado, só que depois há as áreas de especialização. Ok. Ou então seja, fala-me disso, como é que funciona? Tu tens Engenharia Informática e Computadores no técnico e depois tens, dentro desse curso, tens várias áreas de especialização. Pai, não te consigo dizer todas de cor, mas tens diz-me algumas. inteligência artificial, que é o que eu estou a fazer. Ok. Tens cibersegurança, tens jogos, tens visualização de informação, que basicamente é definires como é que eu tenho um conjunto de informações. Eu tenho uma empresa e eu quero perceber o que é que está ali naqueles dados. Eu tenho tantos dados que recolho, que conclusões é que eu consigo tirar dali. Então tu tens que ter formas de visualizar essa informação de forma a que consigas, a que o ser humano, o CEO, consiga olhar para aquilo e diga, ok, então nós temos agora que investir ali. Ok, no fundo isso é arquitetura de informação, não é? Não, tu estás a par do que é? Tens outra que é arquitetura de... Agora não me estou a lembrar bem do nome, mas é arquitetura de qualquer coisa, mas aí é tu desenhares os sistemas, portanto, imagina que tens uma aplicação gigante tipo, sei lá, o Spotify, em que tem montes de componentes, tem os podcasts, tem as músicas, etc. Tu desenhares toda a estrutura, como é que aquilo está montado. Como é que vai ficar basicamente organizado, não é? Lá dentro. A organização tanto do back-end, que é, para quem não sabe, é a parte que está por trás daquilo que vocês veem. Vocês veem um ecrã, podem clicar em vários sítios, mas por trás está uma máquina a correr a fazer uma série de coisas, vai buscar a música ao servidor ou ao podcast. Portanto, tu tens toda a arquitetura desse back-end e que acaba por ser um bocado como um arquiteto construir um prédio. Por isso é que se chama arquitetura, porque essencialmente tu tens mesmo que construir, não é construir, tu tens que planear como é que as coisas vão estar montadas e depois o engenheiro de software, tendo uma arquitetura base que tem que ter em conta quais é que são os business requirements, etc., vai, com base nisso, vai construir o back-end e o front-end. Ok. Uma das coisas que tu também acho que falámos das saídas profissionais, o que é que te parece? Alguma coisa que achas importante acrescentar? Pronto, então tu tens os vários mestrados. Sim, ou seja, esses são os mestrados. Mas depois acho que a outra componente é, para além de qual é a área de especialização em informática, a outra componente é que carreira é que tu escolhes. E aí há várias hipóteses. Podes ir fazer freelancing, ir para as Caraíbas, trabalhar remoto, não é? Que esse é o dream, não é? E hoje em dia é mesmo fácil. Para muita gente. Sim. Mas depois o problema do remoto é que não tens essa componente social em que tu consegues estar ali no café casual e perceber também as outras componentes da empresa. E porque o que acontece muito é há dois career paths aí quando tu começas a trabalhar. Tu tens o career path de começas a programar e ficas um especialista. E tens o career path de começas a programar e depois começas a gerir uma equipa de programadores em que tu fazes aquilo que se chama project management, que é no fundo gerir quais é que são as prioridades, o que é que eu tenho que fazer, o que é que a minha equipa tem que fazer nas próximas 2 semanas. E então começas a definir então a gerir uma pequena equipa e aí és mais generalista, né? Percebes um pouco de tudo, mas não és especializado em nenhuma área específica. Exatamente. E depois acaba por ser, também começa a entrar um bocado de componentes de gestão e em project management não tanto, mas depois esse career path pode-te levar mais a gestão de um departamento, etc. E essa componente de gestão, tu sentiste que a licenciatura deu algumas bases para isso? Tens uma cadeira de gestão, mas não. A licenciatura não te dá o suficiente. Acho que outra componente muito importante é explorares outras coisas fora do curso.
e tentares complementar-te constantemente com outras... Porque o curso não te vai ensinar tudo. Tens que tentar aprender de outros lados também. Sim, era exatamente para aí que eu queria levar a conversa agora, que é uma das coisas que tu fazes muito, não é? É fazer coisas além curso e isso acrescenta-te muito valor enquanto pessoa e enquanto profissional, não é? Qual é a tua opinião sobre isto? O que é que tu recomendas a alguém que vai seguir engenharia informática, mas tendo em conta as necessidades do mercado e as necessidades da vida, e sendo jovem, o que é que tu recomendas a uma pessoa que faça além curso, sabendo de antemão que cada pessoa também tem os seus gostos próprios e tudo mais, mas se tu pudesses dar assim um conselho, não é para quem vai para este curso necessariamente, porque eu também já te vou perguntar dicas para este curso, ok? Mas neste sentido de quem é jovem e vai para a universidade, ao mesmo tempo precisa de desenvolver competências extra-universidade. Exatamente. Que competências é que tu dirias que são importantes? Olha, para já depende também do curso para que tu vais, não é? Mas assumindo informática, onde tu aprendes muitas hard skills, o importante vai ser aprender soft skills, complementares-te com essa parte. E em soft skills entra a parte da comunicação, que estávamos a falar há bocado, entra uma série de, por exemplo, gestão também, de como é que eu vou gerir pessoas, não é? Porque gerir pessoas não é só comunicar muito bem com as pessoas. Também há uma parte de gerir expectativas, gerir emoções, uma série de fatores que não aprendes na faculdade. E portanto, aí eu acho que o importante é entras na faculdade e convém não fazer só o curso e tentares entrar no núcleo, fazeres projetos pessoais fora do curso, fazer desporto, fazer algo que também faça com que tu não fiques totalmente focado no curso. O que é que tu tens de projetos pessoais fora do curso que sentiste que... Eu sei que tens muitos, mas vou-te pedir que escolhas um ou dois que sentiste que realmente estes aqui foram coisas que me acrescentaram grande valor enquanto pessoa e que contribuíram também para me dar skills a nível profissional. Pronto, assim, projetos que fossem fora do curso, eu no segundo ano da faculdade candidatei-me à Junitec, que é uma junior empresa, cá em muitas faculdades, e aí acabei por entrar para também ter a parte das hard skills, em que tive em projetos de consultoria tecnológica, em que estive a desenvolver, a fazer programação e também a trabalhar na área de inteligência artificial. E depois também percebi que outra componente muito importante destas junior empresas era as pessoas à tua volta. Portanto, outro conselho importante é rodearem-se de pessoas diferentes de vocês e que vocês sintam que vos complementam e que vos inspiram, porque nós no curso temos pessoas muito parecidas a nós, mas é importante ter esta experiência holística e perceber que há pessoas que têm outras maneiras de pensar, outras maneiras de ver o mundo. E portanto, na Junitec também encontrei, acaba por ser também só engenheiros, na verdade, portanto não é ideal, mas ao menos já é um sítio que tem várias visões de vários cursos diferentes. E depois também tem uma visão mais diferente porque lá está, na Junitec acaba por ser gerir uma empresa e portanto também havia muitas pessoas com esta vontade de empreender, de criar startups, etc. E depois, no ano a seguir, eu decidi então não continuar a desenvolver as minhas hard skills na Junitec, mas sim tentar fazer algo que fosse mais na área das soft skills e estive na direção em que acabei por ter que, durante uma pandemia, gerir as expectativas das pessoas, a motivação das pessoas numa pandemia, que também foi um desafio. Imagino que sim. Ainda hoje, em conversa com o nosso amigo Leandro, aprendi uma coisa muito interessante, que é, eventualmente, se tiveres esse desejo, vais ter a possibilidade de gerir uma equipa, não é? Ou seja, se estiveres numa área que isso faça sentido ou se desenvolveres um projeto em que isso faça sentido. Mas, de qualquer forma, mesmo não queiras gerir uma equipa,
tu vais sempre ter que gerir pessoas, seja a vender um produto, seja a ser cliente de alguém, seja a ser empregado, seja a ser patrão, o que seja. Na tua vida, tu vais estar sempre a interagir com pessoas. E uma das coisas que nós estávamos a falar é exatamente este lugar de com quantas mais pessoas completamente diferentes e de backgrounds diferentes, de culturas diferentes, visões diferentes, formações diferentes, tu de algum modo fores interagindo ao máximo, mais vai ser fácil para ti no futuro tu realmente conseguires ver o mundo da perspectiva de todas essas pessoas e ir ao encontro das necessidades delas. Claramente. E toda a gente sabe que a forma como se como se criam empregos, como se gera dinheiro, como se cria tudo o que é projetos grandes ou projetos bem-sucedidos, é acrescentar valor e ir ao encontro das necessidades de alguém, não é? Ou seja, um restaurante colmata uma necessidade, não é? Eu tenho fome, aquele restaurante colmata a necessidade de comer, não é? Então, quanto mais nós compreendermos diferentes visões, mais necessidades diferentes nós compreendemos e mais capazes somos de corresponder às necessidades das pessoas. Pá, isso faz de nós pessoas valiosas também, não é? Claro. Portanto, sim. Boa, queria só complementar o ponto que tu fizeste, porque é mesmo isso, estes soft skills são muito, muito mais importantes do que nós muitas vezes lhes damos esse valor. Exatamente. Boa. Pedro, outra das coisas que eu acho que é importante, temos que gerir aqui um bocadinho o tempo, mas uma das coisas que tu falaste foi que no curso de Engenharia Informática só há pá, aí 20% de raparigas, e eu queria te perguntar porquê é que isto acontece, porque eu acho que não há mesmo uma visão, não há mesmo uma razão lógica, não sei se há, explica-me, porque é que isto acontece? Sim, a primeira razão é logo porque nas áreas de STEM, que é Science, Technology, Engineering and Math, já tens menos percentagem de raparigas. Ok, e porquê? Porque depois tens a outra área das Humanities, Humanidades, Medicina, Educação e não me lembro da outra letra. E achas que é por questões de personalidade? Talvez, mas eu acho que não é só. Tu tens, por exemplo, aqui há uns anos atrás tinhas se calhar muito mais enfermeiros e médicos do que tens hoje em dia a nível percentual. Ou seja, também houve aí um shift de pronto, à medida que também as mulheres começaram a estudar até mais tarde, a fazer licenciatura e mestrado, se calhar também foi uma das razões para haver um percentual maior de mulheres nas áreas da saúde que não havia antes. Mas pronto, pode ser um problema de personalidade, mas eu não acredito que seja só isso. Eu acho que há um problema de informação durante o ensino básico e secundário, que acho que estas disciplinas não são tão comunicadas de STEM, e portanto uma das medidas que eu estava a falar há bocado de começar a ensinar informática na disciplina de matemática vai ser bastante importante, porque vai abrir olhos a muitas pessoas que se calhar isto até é uma coisa que eu gostava de fazer. Tu tens, se calhar, mais rapazes porque aquela componente que eu estava a falar de eu gosto de jogar videojogos, vou para a informática. Okay. É uma componente, se calhar, há mais rapazes a jogar videojogos. Mas, por exemplo, tenho uma amiga que no 12º escolheu a disciplina de aplicações informáticas, uma coisa assim. Okay. E aprendeu a programar lá e viu, isto é giro. Decidiu ir para a informática. Certo. Ou seja, porque teve a experiência. Exatamente. Enquanto eu, nessa cadeira de aplicações informáticas, fiz Photoshop e áudio e outras coisas. Ok. Portanto, acaba por ser também, se tu tiveres mais pessoas em ciências e tecnologias e noutros cursos a aprender programação, vai abrir mais olhos para pessoas pensarem, isto até é giro. Isso faz muito fazer sentido. Isto. Por isso é que eu encorajo as pessoas a aprender a programar. Vão ao site do python.org, instalem aquilo e comecem a brincar. Porque vocês vão ver que se calhar até vão achar giro e que pode ser um percurso interessante para a faculdade. Eu vou dizer uma coisa que pode ser polémica, ok? Mas isto não é da minha autoria, isto foi algo que eu já vi um psicólogo dizer e que de algum modo corresponde um bocado àquilo que eu às vezes vejo à minha volta, que é, tendencialmente, a nível de personalidade, os homens têm mais tendência para gostar e se focar em coisas materiais, em objetivos, em desenvolver projetos e coisas,
e as mulheres têm mais foco na componente humana da vida, ou seja, mais tendência para esse lado, ok? Dito isto, que é completamente polémico, isto não deixa, são só tendências. Eu acho que não é polémico. Tens sempre rapazes que também gostam da parte da... Exatamente. E tens raparigas que gostam da parte e são só tendências, dos objetivos. E não significa que, baseado no que estavas a dizer, se toda a gente tiver um bocadinho mais acesso a este lado da engenharia e da programação, não fiquem realmente a perceber eu também gosto disto e se calhar isto faz sentido para mim. Acho que é um espectro, ou seja, tu tens cada pessoa vai gostar um pouco das partes mais objetivas, como estavas a dizer, e um pouco das partes mais humanas. E cada pessoa cai um pouco dentro deste espectro. E por isso, de certeza, que podia haver muito mais raparigas nas áreas de STEM, e acho que é fundamental para tu teres uma sociedade mais igual. Porque se tu não tiveres mais raparigas nas áreas de STEM e mais rapazes nas áreas de Humanities, o que vai acontecer é tu vais ter sempre ambas as áreas muito dominadas por um certo sexo. Certo. Pedro, alguma coisa que eu não te tenha perguntado que tu ainda sintas que é importante? Ainda te vou perguntar 3 dicas para quem vai seguir a Engenharia Informática, mas ainda antes de fazer a pergunta formalmente, alguma coisa que tu sintas que eu ainda não te perguntei e que se calhar seria relevante? Eu acho que, para além das dicas de informática, olhando para dicas para toda a gente que está no secundário, comecem, sejam curiosos e comecem a ver coisas que possam fazer para além do ensino secundário, principalmente no 12º ano. Olha, eu ainda não tirei a carta, mas há muita gente que no 12º ano aproveita para tirar a carta, perfeitamente legítimo, mas há tantas outras coisas que vocês podem fazer com o vosso tempo livre. Investiguem, vejam coisas interessantes, aprendam a programar. Sim. Nesse tempo livre. No 10º e 11º também podem começar a investigar coisas e naveguem na internet, procurem coisas que verdadeiramente vos apaixonam. Procurem já no secundário o que é que verdadeiramente vos apaixona, porque depois vai ser muito mais fácil tomar essa decisão do que é que querem seguir na faculdade. E se calhar eventualmente até descobrem que não querem ir para a faculdade e querem fazer outra coisa qualquer que vos apaixona. Pronto, ou seja, isso é a principal dica, sejam curiosos. Se não forem curiosos, se quiserem estar só no Instagram e fazerem só a vossa obrigação que é as aulas, acho que vocês têm que ter essa necessidade vocês têm que ter prazer em aprender algo novo. E se tiverem esse prazer, depois a outra parte é quererem sempre ser uma versão melhor do que aquilo que vocês são hoje. E portanto também refletirem proativamente sobre o que é que vocês podem fazer para melhorar aquilo que não são tão bons atualmente. Por exemplo, eu entrei na Junitec e percebi que, se calhar, uma componente que eu preciso desenvolver é esta parte da comunicação, então bora lá tentar aprender um bocadinho mais de soft skills. E acho que se nós estivermos sempre conscientes daquilo que nós temos que melhorar e quisermos e tivermos a vontade de melhorar, vamos ter muito mais sucesso. Muito fixe, Pedro. 3 dicas breves para quem vai seguir Engenharia Informática. Para a Engenharia Informática, eu diria que tens que aprender a programar. Certo? Já é a 4ª vez que eu digo isto. Antes de entrar no curso. Tu estás a deixar mensagens subliminares aqui, sabes? Tipo, quem sai daqui está tipo, todo persuadido já. Já vai tudo a perder. Depois tens que ser resiliente, ou seja, vocês vão entrar no curso e em qualquer curso, não é só informática, mas em informática eu sinto muito isto, que há muita gente que desiste, porque percebe, isto é muito difícil, não sei o quê. Têm que ser resilientes e eu lembro-me que nós tínhamos uma sala de estudo em que no último dia do projeto estava lá toda a gente, tudo estressado a programar até às 6 da manhã porque tinha que se entregar e não sei o quê. E portanto, resiliência é muito importante para saberem lidar também com o stress e que vão haver momentos de stress. E acho que a faculdade para muita gente vem como um choque, mas eu acho que se vocês levarem na desportiva conseguem ser muito mais resilientes e eu senti isto também muito, principalmente nos cursos em que a média é muito alta, porque as pessoas vêm do secundário com médias de 19 e depois chegam à faculdade e têm média de 12 e têm um breakdown. E têm um breakdown. Não tenham, é normal. Quando eu entrei no técnico, uma sala de 300 pessoas
e a professora lá à frente diz assim: metade de vocês vai estar abaixo da média. Da mediana, na verdade. Metade de vocês vai estar abaixo da mediana. E é um facto matemático. Metade das pessoas estão abaixo da mediana. Portanto... Que é um facto assustador, não é? Para quem chega ali e está habituado a notas tão altas. Médias 19 e depois metade deles vão estar abaixo da mediana. Portanto, é perfeitamente normal e eu comecei por estar acima da mediana e depois, se calhar, fui para baixo da mediana. Pá, é normal. Porque comecei a interessar-me por outras coisas e por isso comecei a estudar, a dedicar mais tempo a outras coisas para além do curso. Portanto, isso já são 2 fatores. Terceiro, portanto, temos aprender a programar, resiliência e depois divirtam-se, aproveitem o primeiro ano da faculdade, socializem, não estejam sempre com o mesmo grupo de amigos, principalmente não estejam sempre com o mesmo grupo do secundário. E portanto conheçam pessoas para além do vosso curso e abram horizontes. Eu acho que essa mensagem é bué fixe e já o João de contabilidade disse exatamente a mesma coisa e eu acho que é mesmo isso, acho que é uma mensagem muito fixe para deixar a qualquer jovem, que é: nós somos animais sociais, portanto, pá, aproveitem para socializar à grande. Tipo, eu acho que é mesmo isso que nós levamos da nossa vida. E no outro dia estava a ver uma coisa muito interessante, que era um podcast entre o Raminhos e uma médica que está nos cuidados paliativos. E uma das coisas que ela disse que as pessoas no fim da vida normalmente realmente valorizam não são os materiais, não é a questão material, estão-se a cagar para isso, mas sim a parte das relações e a parte do afeto. Por isso é tipo, no momento derradeiro onde a única coisa que importa, aliás, no momento derradeiro onde só dás atenção àquilo que realmente importa, a atenção que se dá é às relações e ao afeto, não é nada material. Portanto, acho que é uma mensagem boa. Cultivem as relações sociais à vossa volta. Sabias que o primeiro produto criado e vendido pela Nokia foi o papel higiênico? Não sabia, por acaso. E por rezar 10 Ave Marias que essa câmara não tenha perdido.